Boa noite. Olá, boa noite. Bombeiros trabalham sem parar nos escombros do prédio que pegou fogo e desabou. 49 pessoas cadastradas entre os moradores continuam desaparecidas. Dezenas de abrigados rejeitam alojamentos da prefeitura e permanecem nas ruas. E nossa reportagem mostra a dura rotina das famílias que vivem nos edifícios invadidos. Filha de Temer presta depoimento amanhã à Polícia Federal em São Paulo. Pagamento de reforma da casa em dinheiro vivo está sob suspeita de ligação com propinas. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é denunciado ao Supremo por corrupção. A acusação se refere ao tempo em que ele foi governador de Mato Grosso. Suborno em obras viárias de São Paulo pode ter passado de 170 milhões de reais. Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa no governo Serra, é apontado como líder do esquema. O Supremo deve decidir amanhã limites ao foro privilegiado de políticos e autoridades. Quase 40 mil brasileiros que hoje desfrutam desse benefício serão atingidos. O Jornal da Gazeta está no ar. São mais de 40 horas de trabalho dos bombeiros, 4 pessoas continuam sendo procuradas nos escombros e centenas estão desabrigadas. Quanto mais o tempo passa, mais dramática fica a situação no local do desabamento de um prédio na região central de São Paulo. Nossas equipes continuam acompanhando. Quem fala agora ao vivo é o repórter Luciano Penteado. Boa noite, Luciano. Pois é, Estela. Boa noite. Nós continuamos aqui no local, o cheiro de fumaça ainda é muito forte e o que a gente observa nesse momento é que chegaram aqui ao local desse desabamento alguns caminhões para fazer a remoção de parte do entulho que já está sendo retirada por 2 escavadeiras que atuam aqui no local. Essas 2 escavadeiras, segundo os bombeiros, estão fazendo um trabalho no entorno dessa grande montanha de entulho que se formou aqui. E eu conversei agora há pouco com o tenente do Corpo de Bombeiros e ele me explicou que as buscas estão concentradas em 4 setores, como eles estão se chamando, né? E um desses setores é esse entorno onde está sendo feita a remoção de todo esse entulho e onde, segundo os bombeiros, há poucos indícios de que possa haver sobreviventes. Bem, em outro setor aqui do desabamento, é um setor que fica colado à igreja luterana que também desabou parcialmente com este acidente. Nesse setor colado à igreja, segundo os bombeiros, é onde há mais chances de haver possíveis sobreviventes. Isso por 2 motivos, porque nesse local, nesse setor, os cachorros, os cães farejadores demonstraram mudanças de comportamento que chamaram a atenção aqui dos bombeiros. E também porque nesse setor, nessa parte aqui dos escombros, que fica bem do lado da igreja, foi localizada a corda que foi utilizada pelos bombeiros na tentativa de salvar o homem identificado como Ricardo, aquele que veio a cair junto com o prédio, como a gente vem mostrando naquelas tristes imagens desde ontem. Mas, portanto, continuam aqui os trabalhos de limpeza aqui do entorno, para só então, numa próxima etapa, os bombeiros começarem a mexer na parte central deste entulho, porque ainda está sendo feito um trabalho de resfriamento nesta parte aqui do prédio que desabou. A temperatura lá é muito alta e tem muita fumaça saindo, mas é fumaça branca, resultado da água que os bombeiros estão jogando, justamente aí para resfriar o local, na tentativa de localizar inicialmente 4 pessoas confirmadas que poderiam estar debaixo desses escombros. Lembrando que, segundo o cadastro da prefeitura, 49 pessoas no total que morariam aqui neste prédio ainda não se apresentaram formalmente e também são consideradas desaparecidas até o momento. Nós voltamos com outras informações ao longo da programação. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Luciano. O desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida alterou linhas de ônibus e o funcionamento do comércio na região do Largo do Paissandu. O desabamento mexeu com a cidade em todos os sentidos. A fumaça fechou a academia. O cordão de isolamento na Avenida Rio Branco impediu seu Adalcides de atender os clientes. E a gente fica no prejuízo, porque não pode trabalhar, fazer o quê? A Regiane, que trabalha na lotérica, improvisou o balcão no meio da rua. Muito difícil.
e a gente precisa, né, trabalhar. O desenho das ruas foi alterado no centro. 24 linhas de ônibus tiveram que mudar o percurso. Mas a reação mais comum entre quem foi dar uma espiada não era de impaciência. Empatia mesmo, né? Sofrer com a perda dos outros, né? Assim, a dor deles também, a gente pegou um pouquinho disso. É um absurdo, né? Não sei, não podia acontecer esse negócio aí. Aqui no local onde o prédio desabou após o incêndio, o trabalho não parou desde a madrugada de ontem. Bombeiros se revezam, são cerca de 60 homens e mulheres a cada turno. As primeiras 48 horas são consideradas cruciais para a localização de vítimas. Eles vão continuar realizando esse trabalho nessas primeiras 48 horas, acreditando na possibilidade de uma pessoa viva. Após isso, aí sim a gente entra com um maquinário para tirar as estruturas, vigas, enfim, mais pesadas aí que poderiam prejudicar uma pessoa embaixo dos escombros. Até esta manhã, os bombeiros trabalhavam com a certeza de que Ricardo Amorim, de cerca de 30 anos, que caiu durante a operação de salvamento, estava nos escombros. À tarde, passaram a buscar também por Selma Almeida da Silva e os filhos gêmeos. O homem ele veio fazer a reclamação oficial para a assistência social de que a sua mulher e 2 filhos, 2 meninos gêmeos que moravam no 8º andar do prédio estão desaparecidos. Ele já procurou, já fez telefonemas, a assistência social também ajudando, que ela podia ter sido transferida para algum albergue, não localizou essas vítimas. Não é um trabalho fácil nem rápido. O local virou um caldeirão. A temperatura ainda é alta apesar do jato de água constante. As escavadeiras retiram o material do entorno. Na parte central, os escombros estão sendo removidos manualmente na tentativa de encontrar alguém. A todo momento, cães treinados são levados até as áreas já resfriadas. A tecnologia ajuda. Um drone mapeia a região. Sensores de laser monitoram a movimentação dos prédios vizinhos que foram interditados. Segundo os bombeiros, até agora, sem risco de desabamento. Esta câmera térmica funciona como os olhos dos bombeiros dentro dos escombros. Eu aponto ela para os locais que eu quero olhar e eu consigo ver objetos, consigo ver estrutura, consigo ver a temperatura que se encontra essa estrutura, se vai fazer mal para o bombeiro que está ali trabalhando ou não, e consigo também ver a silhueta de uma pessoa ou de um animal. E o presidente Michel Temer afirmou que, se necessário, o governo federal vai liberar recursos para ações em razão do desabamento do prédio. Ele disse ainda que não se incomodou com as hostilidades que sofreu ao visitar o local da tragédia. Eu não me incomodo com isso. O importante era o gesto de autoridade, não é? Porque você é presidente da República, num caso como esse, convenhamos, uma tragédia das mais dramáticas, né? E com gente, naturalmente, muito carente, muito pobre. Eu, estando em São Paulo e não comparecer lá, seria objeto de críticas. Vocês estariam fazendo a pergunta ao reverso. Eu sabia que, indo lá, eu teria alguma hostilidade, mas eu não me incomodei. Daqui a pouco, mais informações sobre a tragédia da queda do prédio aqui em São Paulo. Filha de Temer presta depoimento amanhã à Polícia Federal em São Paulo. Ontem, na capital paulista, o presidente discutiu com advogados a estratégia de defesa. A investigação gira em torno da reforma da casa de Maristela Temer. O pagamento da obra em dinheiro vivo está sob suspeita de ligação com propinas. A casa de 350 metros quadrados fica no Alto de Pinheiros, bairro Nobre de São Paulo. Os investigadores querem que Maristela Temer explique por que um amigo do presidente pagou a reforma da casa dela e com dinheiro vivo. O inquérito aponta que os fornecedores da obra receberam os pagamentos das mãos da mulher do coronel aposentado da PM, João Batista Lima. O coronel Lima, que chegou a ficar 3 dias na cadeia, é apontado como intermediário de propina para Temer, de R$2 milhões em 2014, mesmo ano da reforma. Pelo menos 1 milhão da JBS Friboi de Joesley Batista, que confirmou o repasse em delação. Nesta terça, Michel Temer se reuniu com o advogado que vai acompanhar a filha no depoimento amanhã. O que Maristela não conseguir explicar pode complicar ainda mais a situação do presidente. A suspeita da Polícia Federal é de que Michel Temer teria lavado dinheiro de propina na compra e reforma de imóveis de parentes.
Na sexta, ele reagiu e chamou a investigação de perseguição criminosa disfarçada. O temor do Planalto agora é de que outros parentes do presidente também sejam intimados, inclusive a primeira-dama. Marcela Temer pode ser chamada para dar detalhes sobre a casa que comprou em 2010 do advogado José Yunes, velho amigo e ex-assessor de Temer e que também foi preso junto com o Coronel Lima na Operação Scala. O dinheiro do negócio, R$800 mil, teria vindo de uma suposta doação feita pelo marido. Temer confirmou, mas a Polícia Federal investiga se o montante saiu mesmo da conta de Marcela e foi para a de Yunes. A venda foi revelada pelo advogado em depoimento. Porém, na primeira vez em que foi questionado em novembro sobre transações imobiliárias com o presidente, Yunes omitiu a casa para Marcela. Mencionou apenas a venda de um andar comercial a Temer, em São Paulo, há cerca de 20 anos. Outra preocupação do Planalto é a possível prorrogação do inquérito dos portos contra Temer. O ministro Luiz Roberto Barroso vai decidir se concede mais 60 dias à Polícia Federal. Os investigadores precisam de mais tempo para concluir a análise dos extratos bancários e dos e-mails do presidente, que teve o sigilo quebrado em março com autorização do Supremo. O ministro Barroso aguarda o parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ainda nesta semana. A tendência é que ela concorde. Temer também é investigado pela Lava Jato, no inquérito que apura o pagamento de propina da Odebrecht aos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia. E o ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, pediu ao STF para ter acesso a informações sigilosas do inquérito que investiga o decreto dos portos. Rocha Loures é um dos alvos da investigação. O inquérito apura se Temer editou um decreto com a finalidade de beneficiar empresas do setor portuário. Rocha Loures ficou conhecido como o Homem da Mala por ter recebido R$500 mil numa pizzaria de São Paulo. Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, ligado ao PSDB, é acusado de receber R$173 milhões em propina em obras da prefeitura. Esses valores teriam sido levantados após as delações dos ex-executivos da Odebrecht, Carlos Armando Pascoal e Roberto Cumplido. Paulo Preto, como é conhecido, exigia uma propina de 5% sobre as obras viárias em São Paulo. O pacote envolvia a nova Marginal Tietê e o complexo Jacu-Pêssego. Os R$163 milhões em propina teriam sido obras realizadas na gestão de Gilberto Kassab, do PSD. Hoje ele é ministro da Ciência e Tecnologia de Temer. Segundo a Prefeitura e a Dersa, empresa de infraestrutura rodoviária do governo paulista, as obras do pacote custaram R$3,450 bilhões aos cofres públicos. Paulo Preto comandou a Dersa entre 2007 a 2010 na gestão Serra do PSDB. Paulo Preto está preso desde o começo do mês passado. Ele é réu na Justiça Federal em São Paulo, acusado de ter desviado R$7.700.000 da obra do Rodoanel, o que ele nega. Na Lava Jato é acusado ainda de ser o operador de José Serra. Ele é alvo de uma investigação no Supremo junto com o senador. Paulo Preto também é ligado ao ministro Aloysio Nunes, do PSDB. E quando as primeiras acusações contra ele surgiram, tentou fechar acordo de delação premiada. No entanto, até o momento, a negociação não prosperou. Nas delações, os executivos contaram aos investigadores que Paulo Preto fez acordo com as 5 maiores empreiteiras do país para dividir o pacote de obras. Esse grupo incluía a Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS e Queiroz Galvão. O ex-diretor da Dersa nega as acusações. A defesa dele afirma que se trata de vingança, porque como diretor da estatal paulista, Paulo Preto era muito exigente com a execução das obras. A Andrade Gutierrez deixou de pagar na segunda-feira R$1,2 bilhão devido a credores que adquiriram títulos emitidos pela construtora no exterior. Com o calote, a empreiteira teve a nota de crédito rebaixada pela agência de classificação de risco Fitch.
Na semana passada, o Tribunal de Contas da União bloqueou 500 milhões de reais em bens da Andrade Gutierrez por suposto superfaturamento no contrato das obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio. O bloqueio atrapalhou as negociações para o pagamento da dívida. Agora, com a inadimplência, credores da companhia poderão pedir a antecipação do pagamento do que tem a receber. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia hoje no Supremo Tribunal Federal contra o atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do Progressistas. Ele é acusado de corrupção ativa na época que era governador do Mato Grosso, em 2009. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o ministro da Agricultura participou de um esquema de compra e venda de cargos no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso em 2009, quando era governador. Blairo Maggi teria pago propina para que os conselheiros do tribunal se aposentassem, abrindo vaga para aliados. Após a apresentação da denúncia, cabe aos ministros do STF decidirem se abrem processo e tornam Maggi réu. A PGR alega ter provas sólidas sobre o envolvimento do ministro no esquema de propina, que teria chegado a 12 milhões de reais, segundo os procuradores. A descoberta veio à tona com a Operação Ararate da Polícia Federal, que investiga se houve lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros no Mato Grosso, envolvendo os últimos 2 governadores, incluindo Maggi, que governou o estado entre 2003 a 2010. As fraudes teriam acontecido por meio de empréstimos a empresas de fachada. Blairo Maggi nega qualquer participação no caso e diz que espera que a denúncia da PGR não seja aceita pelo STF por inconsistência nas acusações. O relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Gebran Neto, enviou hoje para o Ministério Público Federal o acordo de delação premiada do ex-ministro petista Antônio Palocci, firmado com a Polícia Federal na semana passada. Após a manifestação do MP, a delação volta para a análise do desembargador, que vai decidir sobre a homologação. A colaboração de Palocci deve fortalecer as acusações contra Lula e também levantar suspeitas ligadas a outros setores, como financeiro e automobilístico. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma está preso desde setembro de 2016. Palocci foi condenado a 12 anos de prisão, acusado de participar de um esquema de corrupção envolvendo a Odebrecht e a Petrobras. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da discussão interna no PT sobre uma alternativa à candidatura de Lula à presidência. Aos pouquinhos, a ficha do PT vai caindo. A despeito das negativas oficiais, intensifica-se no interior do partido o debate sobre a inevitabilidade de colocar em pé um plano de contingência para a sucessão de 2018. Até aqui, essa discussão vinha sendo travada nos subúrbios do PT. Mas a análise das alternativas começa a migrar em direção ao centro decisório da legenda. Convém prestar atenção ao movimento. Ele pode ter enorme influência na eleição. Condenado por corrupção em segunda instância, Lula ficou inelegível, mas continuou fazendo pose de presidenciável. Preso, virou um inédito candidato por correspondência. Ele dita cartas aos advogados, que são transmitidas para plateias companheiras pela ré Gleisi Hoffmann. Isso anima os cultos à divindade petista, mas não resolve o problema eleitoral. O PT sabe que a foto de Lula não estará na urna, mas não cogitava trocar o ficha suja antes que ele fosse barrado pela Justiça Eleitoral em agosto. Um pedaço do partido diverge e a divergência transbordou. Amigo de Lula, Jacques Wagner já menciona abertamente a hipótese de o PT apoiar um nome de outra legenda. O primeiro da fila é Ciro Gomes. O movimento colocaria Ciro com um pé no segundo turno da eleição presidencial e ele arrastaria um vice-petista. Hoje, o futuro do PT está atrás das grades, mas Lula talvez libere o partido para navegar. Pragmático, Lula sabe que, em política, o pior tipo de naufrágio é o da embarcação que nem saiu do porto. Boa noite. Supremo Tribunal Federal adia para amanhã o julgamento que pode restringir o foro privilegiado. Já a maioria na corte para restringir. Agora falta apenas o voto de Gilmar Mendes. Para o ministro, o STF faz grande bagunça ao alterar regras do foro. São questões que nós temos que, sinceramente, juridicamente, tratar. É muito fácil, presidente, dizia o Roberto Campos.
enganar o povo. Nós não estamos fazendo nada para fazer o sistema evoluir. E estamos fazendo uma grande bagunça. Pela proposta em debate na Corte, ficam no STF apenas investigações contra parlamentares por crimes cometidos em razão do cargo. Os ministros ainda discutem qual será o alcance da medida. Se ficar restrito, a mudança poderia levar 90% dos casos para a primeira instância. De acordo com os ministros, a restrição tem potencial para desafogar o tribunal e deve ter impacto na Lava Jato. Só do esquema de corrupção na Petrobras há mais de 100 inquéritos. Se o STF decidir pela restrição, o ministro Edson Fachin terá que fazer uma triagem nos casos da Lava Jato. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o cientista político José Álvaro Moisés sobre o foro privilegiado e eleições. As causas do desastre no centro de São Paulo ainda são investigadas. Existem algumas hipóteses possíveis para a tragédia. Os detalhes com o repórter Luciano Penteado, que está lá. Luciano? Olá, Gabriel. Pois é, hoje foi de fato formalizado o boletim de ocorrência aqui sobre as causas desse desabamento. E o secretário da Segurança Pública, Magno Alves, concedeu uma entrevista coletiva na qual ele disse que hoje só foram ouvidos bombeiros e também policiais envolvidos nas buscas que começaram ontem. O próximo passo, sem detalhar quando, provavelmente amanhã, devem começar a ser ouvidos os moradores, que viviam aqui no prédio que caiu. A ideia é que eles também deem a versão deles sobre o que pode ter causado esta queda. A principal hipótese, segundo a polícia, é de que tenha havido um incidente doméstico, uma briga de um casal que morava no 5º andar, e isso teria provocado a explosão de um botijão de gás ou ainda de uma panela de pressão. O fogo, as chamas, teriam começado, portanto, a partir daí. Bem, o Ministério Público aqui de São Paulo emitiu uma nota no qual disse que pretende reabrir a investigação, o inquérito que já tinha sido aberto em 2015 e que tinha sido arquivado. A gente lembra que é uma investigação do MP, que foi aberta por um morador aqui da região e que foi arquivada porque, segundo o MP, a Defesa Civil não encontrou indícios que motivavam o fechamento do prédio. Mas o MP, naquela ocasião, disse que haviam fiações irregulares e também não existia um plano efetivo de combate a incêndio. O MP também informou que já destacou promotores para acompanhar a investigação na esfera criminal, para que ao final desta etapa da esfera criminal, o MP possa ter elementos para uma eventual denúncia de responsabilização de eventuais culpados. Voltamos ao estúdio. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Desabamento de edifício com 24 andares no centro de São Paulo. Abrigava 145 famílias sem moradia. Por hora, oficialmente, 49 desaparecidos. João Dória é candidato a governador de São Paulo. Tentou ser a presidente. Foi prefeito por brevíssimo ano e 3 meses. Sobre o desabamento, disse: o prédio foi invadido e parte dele ocupada por uma facção criminosa. É uma escolha para o que enxergar e dizer. Pode-se ver e dizer que criminoso é o Brasil ter déficit de 6,2 milhões de moradias. Segundo a ONU, 33 milhões de brasileiros não têm moradia. Criminoso é São Paulo ter estimados 25 mil humanos morando nas ruas, seres nos quais se tropeça fazendo de conta que são invisíveis. Tudo pode ser escolha do que enxergar, dizer, se posicionar. Caco Barcelos, que na Globo dirige o excelente Profissão Repórter, disse à Folha no domingo: a gente mora numa grande Etiópia, com mais de 100 milhões de pobres e miseráveis. É dever do repórter retratar o universo dessa maioria, não da minoria. É dever do jornalismo vasculhar resultantes dessa brutalidade. No Brasil, 6 bilionários têm riqueza igual ao somado por 100 milhões de brasileiros. Escolhas. Quem, o que enxergar, por exemplo, nos institutos de ex-presidentes. Jantar no Alvorada em 2002. FHC ainda presidente. Empresários doaram 7 milhões. Relato de Gerson Camarote, na época, aqui citado N vezes. Doadores estão todos aí. Nos e-mails de Marcelo Odebrecht, só agora o que sempre se soube. Aspas.
Há 2 mensagens de Fernando Henrique pedindo doações a Marcelo Odebrecht, fecha aspas, para seu instituto, revelou hoje o painel da Folha. Marielle e Anderson foram executados há 49 dias. Quem matou, quem mandou matar. Há 37 dias, tiros contra a caravana de Lula, ex-presidente. Esqueceram. Escolhas. No sábado, tiros contra o acampamento pró-Lula em Curitiba. 2 feridos. Por hora, pé de página, manchetes periféricas. Imaginem se fossem tiros contra acampados na Avenida Paulista, ao lado da Fiesp. São as escolhas. Boa noite. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais suspendeu hoje a tramitação do pedido de impeachment do governador do estado, Fernando Pimentel, do PT. Os deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, ambos do PT, apresentaram questões de ordem questionando o recebimento do pedido. Os recursos foram recebidos pela mesa que determinou a paralisação dos prazos. Ainda não há definição de quando as questões serão analisadas. O processo de impeachment de Pimentel por crime de responsabilidade tinha sido aberto na semana passada. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, libera para o tráfego de veículos trecho da rodovia Mogi-Bertioga, onde caiu uma barreira no mês passado. Na manhã de hoje, técnicos do DER vistoriaram o trecho que estava em obras e à tarde ele foi liberado para os veículos. A rodovia ficou interditada desde o dia 11 de abril para o tráfego no trecho da serra, que vai do quilômetro 69 ao quilômetro 98. Agricultores da região reclamaram da demora em finalizar a obra, que, segundo eles, dificultava o escoamento da produção. E os comerciantes da cidade litorânea de Bertioga também registraram queda no movimento. Durante o período que ficou interditada, as alternativas a Mogi-Bertioga foram as rodovias dos Tamoios, Oswaldo Cruz e o sistema Anchieta Imigrantes. Essas opções, no entanto, tornaram a viagem mais longa e também mais cara por causa dos pedágios. Hoje tivemos um pouco mais de nebulosidade. O calor à tarde diminuiu um pouco e ainda pode garoar agora à noite. Pois é, será que o calor predomina nos próximos dias? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Nessa quinta-feira, a chuva vai ficar concentrada nos extremos do país. Como a gente vê no nosso mapa, a massa de ar seco continua predominando e mantendo o tempo firme na região central e no interior nordestino. No sul e no norte do Brasil, o tempo fica instável, com chuvas principalmente a partir da tarde. Na costa nordestina, chove rápido e faz bastante calor. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Natal, chuvinha rápida e calor na casa dos 31 graus à tarde. Já em BH, tempo firme com máxima de 28. Em Cuiabá, calorão em torno dos 35 graus, com muito sol por lá. E na capital catarinense, mínima de 21 e máxima de 26, com chuvas a qualquer hora. Para São Paulo, nada muda pelo interior e o tempo continua ensolarado com baixa umidade do ar. Já aqui na faixa leste, ainda teremos alguma nebulosidade com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais no período da tarde, mas nada muito significativo não. E olha o calor em pleno outono. Chega a fazer 32 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba. Na cidade de Araraquara, Ribeirão Preto e Barretos, máxima em torno dos 31. E no litoral, calorão de 29 graus em Santos. Vamos ver como ficam esses próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa próxima madrugada, mínima prevista de 18 e máxima amanhã à tarde na casa dos 28 graus, com uma chuvinha rápida e bem pontual. Na sexta-feira, o tempo firma e a máxima fica ali em torno dos 29. E no final de semana, o sol se mantém firme e forte por aqui. No sábado, os termômetros devem ficar entre 18 e 29 graus aqui na capital. Estados Unidos interrompem as negociações e decidem aplicar medidas restritivas para a importação de aço e alumínio brasileiros, que estavam temporariamente suspensas. De acordo com o governo, a Casa Branca ofereceu ao país a opção de sobretaxa ou cotas de exportação. O setor de alumínio deve optar pela primeira, o de aço pela segunda.
As tarifas entraram em vigor em março para todos os países, exceto Canadá e México. No caso do Brasil, Austrália, Argentina, Coreia do Sul e União Europeia, houve acordo preliminar para isenção temporária da sobretaxa até 30 de abril. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Eletrobras assina acordo para encerrar ações judiciais de investigadores nos Estados Unidos com pagamento de valor equivalente a 51 milhões e meio de reais. A Eletrobras, a exemplo da Petrobras, foi alvo de uma ação coletiva aberta por investidores que se sentiram prejudicados com perdas da companhia com corrupção. Segundo a estatal, o acordo preliminar precisa ainda ser aprovado por um tribunal de Nova York. A empresa brasileira ressalta que o acerto não representa ato ilegal ou culpa. Depois do desabamento do prédio ontem de madrugada, a Prefeitura de São Paulo marcou para segunda-feira o início das vistorias em imóveis tomados por movimentos sociais na região central de São Paulo. Voltamos a falar com o repórter Luciano Penteado. Luciano. Pois é, Gabriel, a gente acompanhou agora há pouquinho a coletiva de imprensa do prefeito Bruno Covas, do PSDB, e ele disse que esse grupo de trabalho já existia no ano passado, mas hoje foi anunciado, digamos que um aprimoramento desse grupo. É um grupo formado por integrantes de secretarias municipais como da Habitação, da Justiça e também integrantes da Defesa Civil e dos próprios movimentos sociais que invadiram esses imóveis e que, portanto, ocupavam esses locais. Essa vistoria que começa segunda-feira, segundo a Prefeitura, vai mapear 70 imóveis em toda a cidade que foram invadidos e onde moram, segundo o governo municipal, aproximadamente 5.500 famílias. O objetivo dessa vistoria vai ser justamente identificar possíveis irregularidades como as que contribuíram aqui para esta tragédia de ontem. Bem, este grupo de trabalho começa segunda-feira e, segundo o prefeito, a presença dos movimentos sociais nesse grupo de trabalho é para que justamente haja aí um convencimento, para que não haja resistência desses grupos das equipes da prefeitura ao entrar nesses locais. Bem, mas vamos ouvir agora um trecho da entrevista do prefeito Bruno Covas, detalhando aí um pouco como é que vai ser feita essa vistoria nesses 70 imóveis que começa a partir de segunda-feira. Nós vamos ter 5 equipes que farão isso ao longo do período que se inicia segunda-feira. Essas equipes serão compostas por representantes da Defesa Civil, engenheiros da Prefeitura, o grupo de mediação de conflito da Secretaria da Habitação, os técnicos da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Assistência Social. E nós também queremos a participação dos movimentos de moradia neste grupo que vai a campo fazer o levantamento desse nível de criticidade. A repórter Tássia Sena entrou hoje em 2 prédios invadidos no centro de São Paulo e conversou com os moradores. Ela mostra por que essas pessoas vivem nessas condições e como é a rotina delas. São 10 lances de escada porque os 2 elevadores estão quebrados. Esse é o dia a dia da Bruna, que vive atrás desta porta cor-de-rosa. Por R$200 ao mês, ela divide o pequeno cômodo com o marido, há 6 anos. Por exemplo, aqui mesmo está com problema de vazamento, aí eles acabam investindo uma parte para isso, uma parte para pagar os próprios moradores que são os porteiros. Morar nessa ocupação é justamente isso, é denunciar para que os governos, de alguma forma, nos olhem. A gente não quer nada de graça, a gente quer uma coisa que seja de acordo com o nosso bolso, de acordo com o que a gente possa pagar. O endereço? Esse prédio de 15 andares no número 879 da Avenida Ipiranga, bem no centro de São Paulo. Uma invasão com cerca de 350 pessoas, liderada pela FLM, Frente de Luta por Moradia, e coordenada pelo Movimento Moradia Central e Regional. Esse movimento lá onde aconteceu, o movimento não era filiado à Frente de Luta, mas essas famílias são todos sem teto. São 8 famílias por andar, 4 de cada lado do corredor. E no meio, eles dividem os banheiros. Tem um banheiro para 4 famílias de um lado do corredor e outro banheiro também logo em seguida, também para as outras 4 famílias. E toda a limpeza de cada andar
é de responsabilidade da organização dos próprios moradores. Na parede, os nomes e os dias da semana organizam a limpeza. Em alguns andares é possível ver a precariedade de algumas instalações. Porque as pessoas falam que as ocupações são repletas de baderneiros, desocupados, e na verdade não é. Aqui nós somos formados de trabalhadores de baixa renda que infelizmente não tiveram acesso às políticas públicas que deveriam estar aqui. A prefeitura estima que só no centro de São Paulo moram mais de 3.000 famílias em edifícios invadidos. Este, na Bela Vista, já foi uma sede do INSS. Hoje, os 13 andares abrigam cerca de 400 pessoas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na TV, nas ruas ou nas redes sociais, a gente tem ouvido muita acusação política ou mesmo maluquices puras sobre a responsabilidade dessa desgraça que aconteceu em São Paulo, incêndio e desabamento do edifício ocupado por sem-teto. Essa desgraça específica, esse caso específico, tem lá suas causas mais imediatas, motivos detalhados. Mas, no fundo, desculpem a obviedade, esse desastre acontece simplesmente porque as pessoas não têm onde morar. A falta de casa decente e lugar decente é um problema velho, chamado pelo apelido feio de déficit habitacional. Era um problema velho e grande, tem piorado e vai piorar mais por alguns anos. Muita gente não tem renda, salário, emprego. Agora, os governos estão quase quebrados e vão ficar assim por alguns anos. Não vão ter dinheiro. O dinheiro que o governo federal gasta hoje no Minha Casa Minha Vida é 1/6 do que gastava no final do governo de Dilma Rousseff. Caiu de 18 bilhões por ano para 3 bilhões por ano. Por aí. O Minha Casa Minha Vida, um programa de construção dedicado especialmente a casas populares, não é bem uma solução boa, ainda menos para uma metrópole como São Paulo. Esse programa faz as pessoas morarem muito longe, um barato que sai caro. Custa dinheiro levar transporte, saneamento, luz e outros serviços para esses lugares. As pessoas perdem a vida inteira dentro de trem e ônibus quando tem emprego. Os bairros do Minha Casa Minha Vida podem marginalizar essas populações, como em muito conjunto habitacional que virou refém do crime. Mas é melhor do que nada em muitos casos. Em São Paulo, especialmente, falta investimento em moradia e em recuperação de moradias em áreas centrais. Falta cobrar imposto pesado de quem deixa prédio vazio. As pessoas querem morar dentro da cidade. Sem dinheiro, sem renda, sem investimento público e sem impostos para aumentar a oferta de moradias ora vazias, as pessoas vão para ocupações, cortiços, favelas, barraca de rua. O resto da desgraça é decorrência disso. Sem investimento estatal, sem política de impostos e sem plano de atrair empresas privadas para bairros centrais degradados, não se resolve o caso. O resto é discussão de detalhe. Boa noite. Vamos às notícias do esporte, futebol. O Santos perdeu ontem o jogo contra o Nacional do Uruguai, mas se manteve na liderança do Grupo 6 da Copa Libertadores da América. Já o Grêmio goleou o Cerro Porteño. Veja os gols. No estádio Parque Central, em Montevidéu, o Santos enfrentou o Nacional do Uruguai. E aos 12 minutos da segunda etapa, Leandro Bárcia aproveitou o cruzamento rasteiro para fazer o único gol da equipe uruguaia. Final, Nacional 1, Santos 0. Na Arena do Grêmio, o time gaúcho fez 5-0 no Cerro Porteño do Paraguai. Everton abriu o placar e Ramiro fez o segundo. Jael esticou a perna na pequena área e fez o terceiro. Everton marcou o quarto, o segundo dele no jogo. Cícero fechou a goleada em Porto Alegre. Grêmio 5, Cerro Porteño 0. E agora o comentário de esporte com Celso Cardoso. Mostramos os gols da Libertadores da América, mas é a Liga dos Campeões que chama a atenção. Dia 26 de maio, o Planeta Bola deve parar para assistir a final de 2018 entre Real Madrid e Liverpool, em Kiev, na Ucrânia. O time espanhol foi o primeiro a garantir um lugar ao empatar em 2-2 com o Bayern de Munique em Madrid. Como havia vencido em Munique por 2-1, a igualdade bastava. E uma falha bizonha do goleiro alemão contribuiu para a eliminação dos bávaros. Num recuo de bola, o goleiro Urrais ficou na dúvida se saía com as mãos ou com os pés. E enquanto pensava, a bola passou chegando limpinha para a definição do contestado Benzema. Naquela altura, o Bayern vencia por 1-0.
Benzema, a propósito, tão criticado nos últimos tempos, tanto pela torcida quanto pela crônica esportiva, foi um dos heróis do jogo com 2 gols marcados. O outro foi o não menos criticado goleiro Keylor Navas, autor de defesas impressionantes. O Real Madrid, maior vencedor da história da Liga dos Campeões, com 12 taças, conseguiu mais um feito incrível. Chegou à sua 3ª final seguida e a 4ª em 5 edições do torneio. Um feito gigantesco. Na Itália, a Roma acreditava em mais um milagre, algo parecido com o que aconteceu contra o Barcelona nas semifinais, quando precisava vencer por 3 gols de diferença e conseguiu. E olha, por muito pouco não conquistou mais um feito milagroso. Faltou um golzinho apenas para devolver os 5-2 impostos pelo Liverpool na Inglaterra e levar o jogo para a prorrogação. 4-2. A Roma deixa a competição de cabeça erguida, enquanto o Liverpool avança em busca do 5º título de sua história. Apesar da derrota, o time inglês, que conta com o atacante Roberto Firmino, cheio de moral por lá, e com o egípcio Salah, aspirante ao prêmio de melhor do mundo, é copeiro e chega forte contra os favoritos madrilenhos. Tem tudo para ser um jogo memorável. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o cientista político José Álvaro Moisés sobre o foro privilegiado. Até já! Os limites para o foro privilegiado é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandro. Entrevista o cientista político José Álvaro Moisés, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da USP. Muito obrigada, professor. Bom, professor, o assunto do dia é foro privilegiado. Foro privilegiado, uma criação antiga, do tempo da monarquia, essa coisa toda, mas que não era tão amplo como se tornou 1969, que incluíram os deputados e senadores, aí ampliou demais. Mas o que eu quero saber é se o foro privilegiado, que foi criado com o intuito de proteção da instituição, do exercício da função e não necessariamente da pessoa, se no seu entender é um mal em si mesmo ou se é um mecanismo legal que fortalece a democracia. Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. Veja, o foro privilegiado, o que se chama prerrogativa de função, é uma defesa do mandato de quem recebeu votos dos eleitores. Foi concebido com esta visão, a ideia de que quem tem mandato, no exercício da sua função, tem que estar protegido e, eventualmente, ao invés de, caso cometa delitos, ao invés de ser julgado pelos juízes comuns, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que na Constituinte de 87, 88, se expandiu o foro para um número extremamente grande de pessoas no Brasil. Estima-se hoje que são mais de 40 mil pessoas. Nossa, eu vi até 58 mil, professor. Quer dizer, as estimativas, mas é muita gente, né? É muita gente. Dezenas de milhares. O que significa que pessoas do Ministério Público, juízes, as mais diferentes autoridades, mesmo aquelas que não são eleitas, estão com essa função do foro privilegiado. Eu acho que o foro privilegiado faz sentido, como o Supremo Tribunal Federal está julgando, teve uma sessão extremamente importante hoje, não é? Faz sentido para a atividade do parlamentar no seu âmbito. Faz o menor sentido que alguém que tenha cometido um crime, eventualmente um crime comum, um delito comum, seja julgado pelo Supremo porque foi eleito posteriormente. Isso não faz o menor sentido. Acho que o ministro Roberto Barroso, que foi o relator da questão, colocou bem o problema. Ou seja, nós vamos proteger no exercício do mandato quem esteja desempenhando a sua função. Agora, professor, considerando essa ideia do estabelecimento de limites para o foro privilegiado, mas sendo tanta gente que está aí envolvida, no seu entender, limitar implica num saneamento do universo político ou numa devastação? Não, olha, eu acho que ao limitar e, digamos assim, remeter para a primeira instância e, eventualmente, para um julgamento de segunda instância, crimes comuns, delitos comuns, não é uma maneira de você evitar a impunidade.
Porque o que tem acontecido, não é que o foro privilegiado, ao dar conta de pessoas que eventualmente tenham cometido esses delitos e só pode ser julgado pelo Supremo, isso leva a um processo extremamente lento, longo, duradouro, não é? Sobrecarrega, Sobrecarrega o Supremo e, ao mesmo tempo, com uma série de recursos que, ao invés de fazer justiça, como a sociedade espera, acaba jogando para muitos anos depois. Não, isso quando não renuncia para ir para a primeira instância e começar de novo. No caso do Azeredo, por exemplo. Aliás, aconteceu em alguns casos em que as pessoas, exatamente, saem da função e voltam, o que significa que todo o processo judiciário que deveria ser ágil, porque a justiça tem que ser ágil para dar conta, não ocorre. Isso leva à impunidade. Então, é claro que a questão é muito complexa. Por exemplo, na sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, apareceram questões importantes. Por exemplo, não é? A mídia também tratou disso. Alguém que antes de ser eleito, por exemplo, tem usado caixa 2, que é claramente um delito de uso de recursos em campanha, deveria ter o foro privilegiado ou deveria ser julgado em primeira instância? É claro que o Supremo vai ter que se debruçar sobre essas questões, não é? E como alguns ministros chamaram a atenção, ao caracterizar e limitar para os parlamentares, limitou também para uma série de outras funções. O que significa que, portanto, policiais, delegados da Polícia Federal, promotores do Ministério Público, todos eles também deverão, digamos assim, muito provavelmente ter uma decisão que circunscreve em que condições o foro pode funcionar. Quer dizer, na verdade, embora tenha ficado o término dessa decisão para amanhã, não vai terminar aí ainda. Há muitos detalhes, né, que acabaram tendo de ser definidos. Ainda temos aí, acho que chão para a definição dos tais limites que possivelmente sejam impostos. Não, em todo caso, a decisão até agora tomada significa que vai haver uma restrição. Vai ter. Eu acho que você fez uma pergunta inicial importante. Isso é um passo extremamente importante para a democracia brasileira, para assegurar a democracia. A ideia de que você tem igualdade perante a lei, e você não tem, digamos assim, desequilíbrios em que alguns são privilegiados nos eventuais delitos que cometem. Sim. Isso é muito importante para a democracia, para as pessoas acreditarem que a democracia funciona na base do império da lei, que é o que no mundo inteiro, digamos assim, é um requisito absolutamente fundamental da qualidade da democracia. Né? Bom, vamos falar um pouquinho, no tempo que nós temos, sobre aí o cenário eleitoral. Agora nós estamos vendo muita conversação para alinhavar alianças, MDB e PSDB. Para o PSDB, uma aliança com o MDB de Michel Temer, revigora ou compromete? É uma boa pergunta. Você está levantando uma questão extremamente importante. A impressão que eu tenho é que sempre nessas circunstâncias os candidatos querem ampliar muito mais o seu tempo de televisão, querem, digamos assim, garantir que tenham capilaridade, digamos, no conjunto dos municípios do país, e isso, num certo sentido, levaria um eventual candidato do PSDB, seja ele o ex-governador Geraldo Alckmin ou qualquer outra pessoa que venha a ser indicada, a privilegiar essa aliança. Agora, ao mesmo tempo, vai se levantar uma questão extremamente importante. Um governo tão mal avaliado e um presidente com tão baixa popularidade como o presidente Michel Temer poderão agregar alguma coisa à campanha do candidato do PSDB? Eu tenho muita dúvida sobre isso e imagino que essa dúvida está passando pela cabeça de vários dos dirigentes do PSDB. O que significa que, por tanta negociação, ela não está definida desde logo. Ela vai depender de, eventualmente, agregar outras forças que caracterizem, de alguma maneira, um perfil mais definido do candidato do PSDB. Bom, muito possivelmente os políticos ou as mães dos políticos estejam lembrando meu filho, lembra o ditado popular, diga-me com quem andas. Pois é, né? exatamente. Essa coisa é sabedoria popular, pode ser que tenha peso na política também. Não, vai ter um peso grande. Pode ser. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.
Gabriel. Voltamos a falar da tragédia do prédio aqui em São Paulo. Centenas de desabrigados do prédio que pegou fogo e desabou no centro da cidade passaram a noite na rua e muitos ainda esperam por notícias dos desaparecidos. O choro de Vaneide é pelo desaparecimento da mãe. Dona Eva morava no prédio há 4 anos. A filha tem certeza de que ela não conseguiu sair. Na hora que eu fui para mim ajudar minha mãe lá, o prédio caiu. Você procurou nos albergues, falou com o pessoal da assistência social? Procurei, não acha. O Antônio também apareceu hoje para tentar saber da Selma Almeida da Silva, de 38 anos. Ele conta que tem uma filha com a ex-mulher. Só hoje conseguiu confirmar que a garota estava na casa da avó na Bahia. Mas os irmãos dela, os gêmeos Wender e Welder, de 9 anos, estavam com a mãe. Falei, prédio do Paissandu, a mãe da minha filha mora lá. Aí eu fiquei preocupado e já levantei de manhã, 6 horas, já comecei a ligar para ela. E o celular só dava caixa de mensagem. Aí mandei uns áudios, mandei mensagem, ele não respondeu nada. Até hoje, nos dias de hoje, só está dando caixa de mensagem. Aí eu já procurei em vários lugares, fui na assistência social que ela tem cadastro lá, elas já conhecem ela, então eles não estão dando notícia da Selma, não. Parentes buscam informações e ainda aguardam notícias dos que sumiram após o desabamento. Enquanto isso, a maioria dos moradores permanece no Largo do Paissandu. Mesmo cansados, relatam que o desastre volta à mente e impede que durmam. Estou acordado desde 1h30 da manhã. Nós lembra a hora da cena ainda do prédio. Homens, mulheres, crianças, animais, o local está um caos. Os moradores do prédio que desabou insistem em ficar na praça. A Lauane está com a filha de 1 mês de vida e não sabe o que vai fazer. Ninguém tem para onde ir, né? Imagina eu voltar para minha mãe com 2 crianças e com meu marido. A vizinhança já reclama da sujeira e da falta de estrutura. Para essas crianças, para mulheres, cidadãos que estão aqui sem um banheiro público que atenda esse pessoal. O que está acontecendo hoje é um certo tumulto e já rendeu até briga. É que a notícia de muitas doações chegando atraiu pessoas que queriam também aproveitar a oportunidade para pegar roupas e alimentos. Só que as vítimas do prédio que desabou reclamaram, falaram que essas pessoas são oportunistas justamente no momento de uma tragédia. Para tentar identificar quem são os desabrigados, os moradores colocaram uma fita roxa no pulso. Mas mesmo assim, deu confusão. Pessoas chegavam para fazer doações, até de dinheiro, que acabou gerando bate-boca, empurra-empurra. O movimento de luta por moradia pediu que as doações fossem feitas em 2 endereços do grupo. Rua Benjamin Constant, 170, na Sé, e na Rua Cesário Mota, 614, em Santa Cecília. Oficialmente, a Prefeitura pede que os materiais sejam levados para a Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães, 699. Os moradores do prédio dizem que vão continuar aqui, porque esse seria o jeito de pressionar a Prefeitura por moradia digna. Uma reunião no final da tarde com autoridades não chegou a um acordo. Algumas famílias aceitaram ir para o Cisarte, ainda que seja um lugar provisório, mas outros ainda não. Então, é preciso se chegar a um entendimento para resolver o problema. Notícias internacionais, o grupo separatista ETA anuncia o fim de todas as suas atividades. Integrantes da organização do País Basco ETA confirmaram por meio de carta a dissolução total de todas as suas estruturas. O anúncio feito pelo grupo separatista da região autônoma do norte da Espanha foi divulgado hoje e afirma encerrar o ciclo histórico de sua função e atuação política pela independência. Em abril, o ETA divulgou um vídeo pedindo perdão às vítimas pelos atos terroristas praticados ao longo de 50 anos, que deixaram mais de 840 mortos. Em 2011, o grupo declarou um cessar-fogo e 6 anos depois entregou suas armas. Mesmo com o término da organização, o ETA afirma que a decisão não põe fim ao conflito do País Basco com a França e Espanha. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite, até amanhã. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite, eu te espero. Até lá. Maria Itália faz as previsões com o baralho cigano no Mulheres desta quinta, 14h.